Oi, meu nome é Suzane, eu sou psicóloga clínica e hoje eu vim contar um pouquinho para vocês sobre a minha jornada profissional. Tudo começou lá em 2009, quando eu comecei a graduação na Uniararas, hoje conhecida como Fundação Hermínio Metto, acho que ainda é conhecida assim. Então, eu dei início a esse processo gigantesco que é a formação em psicologia. Não foi nada fácil, tive muitos problemas nesse meio tempo, mas valeu a pena e o ensino lá é muito bom, então eu recomendo se alguém quiser começar. Nessa época, eu morava lá em Mojimirim. Então eu fazia esse trajeto Mojimirim, Araras, Araras, Mojimirim, que durou muito tempo, quase os 4 anos inteiros. Uau! E ainda eu trabalhava em período integral, então das 8 às 18, e ia para a faculdade às 19, 19h20 até 23h40, por aí, 23h30, 23h40. Inclusive, todo mundo odiava psicologia nessa época, porque a maioria dos cursos saíam, né, eram liberados às 22h30, então 10h30 da noite o pessoal já estava pronto para ir embora, esperando na van, e tinha que esperar quase 1 hora a mais, porque a psicologia era a única, basicamente, que saía mais tarde, né? Então todo mundo odiava psicologia, mas era o jeito, não tinha outra forma de fazer, então a gente tinha todo esse processo. Além disso, esses 4 anos foram muito puxados para mim, então eu tive muito problema nesse meio tempo, sofri vários acidentes de carro, então eu entendi que era o momento de parar, senão algo sairia muito errado. Foi uma decisão muito difícil, eu interrompi a faculdade pelo período de 1 ano. Foi difícil, mas foi uma decisão consciente da qual eu não me arrependo. Bom, depois desse tempo, eu decidi mudar de vida, fui mandada embora do emprego que eu estava em Mojimirim, do qual foi um processo também difícil de luto. Fiquei uma semana chorando de luto pelos 4 anos que eu fiquei lá, mas é algo que a gente passa, tem que passar invariavelmente, né? Então eu decidi mudar, fui para Campinas, morei lá, fui para lá sozinha pela primeira vez. E aí eu transferi a faculdade para a Universidade Paulista, conhecida Unip, que é uma universidade muito boa também. E aí lá eu fui com a cara e com a coragem, sem dinheiro, sem emprego, sem nada. E aí, como nada vem fácil também, eu tive que equivaler os currículos das faculdades, fazer questão de estágio e TCC, então eu tive que retroceder 1 ano e fazer o 4º ano da faculdade de novo. E aí, segui em frente, né, nesse outro ano, mais quase 2 anos de faculdade, 2 anos e meio. Em 2015, eu consegui finalizar todos os estágios e o TCC, que pareciam intermináveis, e aí em 2016 eu consegui concluir finalmente a graduação, depois de 6 anos e meio nessa jornada interminável, mas deu tudo certo. E aí, não contente, já cansada de estar em Campinas e querendo novos desafios, novas vivências, eu me aventurei e fui morar em São Paulo também sozinha, pela primeira vez nessa cidade, né? E aí, entre tentativas, descobertas e outros fracassos, eu não consegui emprego na área, porque aí a gente começa a entender que a demanda é maior, mas também o número de pessoas para uma vaga é maior. E aí não deu certo, eu tive que voltar para onde tudo começou, que foi Mojimirim. Então, de volta ao início, de volta a Mojimirim, com uma enorme sensação de retrocesso, de fracasso, pensando que nada do que eu tinha tentado tinha dado certo. O lugar era o mesmo, mas eu já não era mais a mesma pessoa. Então, para conseguir me manter, eu consegui um outro emprego em uma empresa até que conhecida, em Mojimirim, mas eu tava me sentindo extremamente infeliz, né? E aí, como o nosso inconsciente não leva desaforo, uma hora ele mostra que a gente não tá legal naquele lugar, eu acabei sendo demitida outra vez, e isso foi o empurrão necessário que eu precisava para eu mesma começar o meu próprio emprego, né? E aí foi onde a minha trajetória na psicologia de fato começou. E então, no dia 8 de março de 2018, eu fiz o meu primeiríssimo atendimento como psicóloga. Finalmente! Então vem a outra parte da situação, né? Porque quem está envolvido nesse começo, na área clínica, sabe que o início
é muito caro e muito difícil, né? A gente tem que segurar várias ondas aí, passar por vários perrengues. Então, a alternativa que eu encontrei para começar a atender foi encontrar um espacinho num estúdio fotográfico. Então, eu emprestei essa salinha com 2 cadeirinhas e nada mais para poder atender o meu primeiro paciente. E aí, começando a fazer as coisas do jeito certo, na medida do possível, essa foi a minha primeira casa que eu dividi entre moradia e trabalho, no Jardim Longato, lá em Mojimirim. Olha ali a minha primeira plaquinha, né? E aí, com muito esforço, eu consegui tudo que era necessário para poder dar o máximo de conforto que eu poderia para os meus pacientes. E aí, tudo muito simples, mas com muito afeto. Essa foi a primeira salinha aqui embaixo de atendimento que eu tive. Sendo uma pessoa, como vocês já perceberam, bastante inquieta, eu sempre busquei melhorar, sempre tentando algo melhor, mais confortável. Então aí foi a minha segunda salinha de atendimento, já num bairro mais bem localizado, né? Mais confortável ali para todo mundo. Eu encontrei essa casa no centro, onde eu também dividi entre moradia e trabalho, porque era enorme, então daria para fazer tudo com muita tranquilidade. E essa foi a minha segunda salinha de atendimento, com um pouco mais de espaço, conforto, e aí o número de pacientes basicamente triplicou nessa época e o meu nome começou a ser conhecido na cidade. Mas assim, ainda não estava bom, né? Então dividir trabalho e casa, né, moradia, no mesmo lugar, tem seus poréns, algumas pessoas chegam fora de hora, então eu ainda queria finalizar isso tudo do jeito certo, então eu consegui profissionalizar ainda mais a minha prática, encontrando essa separação entre a casa e trabalho, né, finalmente. Então, em 2021, eu consegui uma sala nessa clínica, no Jardim Santa Helena, onde muitas pessoas me conheceram lá. E num espaço mais bonito, mais aprimorado, aconchegante, essa estrutura chegou, né, com uma decoração ali que eu escolhi inteirinha, desde papel de parede, a móveis, tudo. E aí essa foi a minha terceira salinha e final, né, a última salinha de atendimento mais aconchegante para os meus pacientes. Então, novos rumos, né? Em 2022, com os efeitos pós-pandêmicos aí, inesperados, eventos na minha família, na minha vida pessoal, né? Logicamente, eu decidi voltar para Campinas e abrir mão do atendimento presencial. Em Campinas, eu ainda atendi algumas pessoas de forma presencial, mas isso foi se acabando aos poucos, porque para mim é a modalidade que mais faz sentido. O online é muito mais confortável por vários motivos, e eu estando mais confortável, meus pacientes também vão estar. Então eu acho que é um processo que funciona para todo mundo, né? Que estão de acordo com isso, mas os meus pacientes gostam muito. Então eu resolvi voltar para Campinas, que era onde eu quis começar tudo, né? Onde a minha vida profissional teria começado ali, então eu fui tentar de novo. Sei que você vai pensar, muito normal, né? Muito comum pensar isso, muita gente pensa mesmo, que é: nossa, Suzane, você não para de mudar, que pessoa sem sossego, você não fica num lugar só. Mas eu vou te contar por quê. Eu sou uma pessoa inconformada. Então, se tem algo que não tá confortável pra mim, se tem algo que eu sei que pode melhorar, eu vou tentar. Mesmo que possa dar errado, que o fracasso venha, tá tudo bem, a gente lida com isso, a gente cai, levanta de novo, tenta outra vez, em outro momento, às vezes não era o momento daquele ali. Mas se a gente não tentar, a gente nunca vai saber. Então eu sempre tô tentando essa mudança, me sentir melhor, eu vou pra onde eu me sinto melhor. A gente não é uma árvore, né, que nasceu com raízes. A gente pode se mudar, a gente pode se movimentar. O novo é bom, o movimento é bom. Então, nesse movimento, eu decidi voltar para São Paulo, e é onde eu realmente estou até agora, desde 2023. Então, por que eu mudei de lá, de Campinas? Mesma coisa em Mojimirim, porque eu já não enxergava muitas perspectivas para minha vida pessoal, o trabalho estava indo bem, mas o pessoal não. Então, um tem que complementar o outro, né? Então, eu tive que vir para São Paulo
para me sentir em casa, de fato. E essa mudança para cá vai funcionar até não funcionar mais. Então, em outro momento, se eu tiver que mudar mais uma vez e tentar mais uma vez, eu vou tentar. Então, essa desconstrução de padrões que eu venho aprendendo e passando para algumas pessoas ao longo do tempo. E a minha prática clínica agora está em São Paulo, na modalidade online, que funciona muito bem. Bom, esse foi um trechinho, uma partezinha bem resumidinha da minha história, da minha trajetória, começo na graduação, me formar, começar a atender, o início na vida profissional, né? Todo esse desafio gigantesco que tem sido. Muito desafiador, mas também muito bom. Então, vale a pena, se você estiver pensando em uma jornada, iniciar uma jornada e estiver com medo pelo trabalho ou pelo fracasso ou qualquer outra coisa, eu espero que isso sirva de alguma coisinha para você, de inspiração de alguma forma. Eu contei a minha história, mas e você? Você vai contar a sua para mim? Tô ansiosa para te ouvir.